Certa vez, Jesus contou uma história interessante. Ele disse que 10 virgens foram convidadas para um casamento importante. Elas fariam parte do cortejo desse casamento. Pelas leis do casamento judeu, a noiva deveria chamar suas damas de honra, suas virgens, suas amigas, para aguardarem o noivo junto com ela. Noivo esse que ela não saberia a que horas viria. Ele viria de surpresa. E elas deveriam estar preparadas para, quando ouvissem o anúncio que o noivo estava chegando, saírem ao encontro do noivo. E aí Jesus disse que dessas 10 virgens, 5 levaram suas lâmpadas e azeite de reserva. As outras 5 levaram apenas as lâmpadas. O noivo tardou, o noivo demorou a chegar. Cansadas, elas adormeceram, as 10. E quando foi à meia-noite, ouviu-se o anúncio. Alguém gritou que o noivo estava chegando. Todas acordaram e saíram ao encontro do noivo. O lugar onde estavam era escuro, havia pedras e era difícil caminhar sem uma lâmpada. As 5 virgens que não levaram reserva de azeite perceberam que suas lâmpadas estavam apagadas porque o azeite havia acabado. Elas então se viram para as virgens que levaram azeite de reserva e pediram azeite emprestado para que suas lâmpadas fossem acesas e elas pudessem sair ao encontro do noivo e elas pudessem acompanhar o cortejo, elas pudessem participar do casamento. As virgens que tinham azeite de reserva olharam para elas e falaram: nós não podemos emprestar. Porque se nós emprestarmos azeite para vocês, faltará azeite para nós. Vão antes comprar azeite para vocês e voltem para o casamento. Elas foram comprar o azeite, mas quando voltaram, as portas estavam fechadas e elas ficaram de fora e elas não puderam participar desse tão esperado casamento. Essa história, que está em Mateus, capítulo 25, ela nos ensina uma lição. Para além daquilo que nós já sabemos, ela nos ensina que existem coisas que nós não podemos emprestar. Existem coisas que nós não podemos pedir emprestado. Nós temos que ir buscar na fonte. Se nós pensarmos na questão espiritual, não tem como emprestar comunhão com Deus. Ou você tem comunhão com Deus, ou você não tem comunhão com Deus. Aquele velho conceito de pedir que alguém busque por nós, isso não tem efeito. Ou você busca, ou eu não posso buscar por você. Ou eu vou à fonte buscar comunhão com Deus, ou você não poderá buscar por mim. É algo que eu não posso emprestar. É algo que você não pode emprestar. Comunhão com Deus, ninguém pode emprestar. Não tem como emprestar. Ou você tem, ou você não tem. E se você não tem, vai chegar um momento que você sentirá falta dessa comunhão. Então, se é comunhão que está nos faltando, nós precisamos ir à fonte. Precisamos ir ao próprio Deus, buscar essa comunhão. Precisamos orar mais. Precisamos jejuar mais. Precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos conversar mais com Deus. Precisamos nos aproximar dele para ter intimidade com ele e nessa intimidade gerar comunhão. E isso precisa estar dentro de nós. Precisa partir de nós. Não pode partir do outro. O outro pode até me ajudar, mas a decisão de ter comunhão precisa partir de mim. Sobre isso, Jesus, certa vez, orientou: entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto. Isso é buscar comunhão. Você e Deus, Deus e você. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de comunhão para terceiros. Nós não podemos projetar em terceiros a nossa incapacidade de ter comunhão com Deus.
Porque isso é pedir emprestado. E quando eu peço emprestado comunhão, quando eu peço emprestado azeite, quando eu peço emprestado oração, quando eu peço emprestado jejum, conversa com Deus, intimidade com Deus, eu estou abrindo mão. E vai chegar o momento que eu vou precisar dessa comunhão. Vai chegar o momento em que eu vou precisar desse azeite para poder ir ao encontro do noivo. Então, é hoje o momento de eu ir à fonte, buscar essa comunhão enquanto há tempo de buscar a comunhão. Não deixar para a última hora. Certa vez, Deus falando com Salomão, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus está falando de quê? De comunhão. É preciso ir buscar. É preciso se humilhar, é preciso orar, é preciso ir até Ele para se ter comunhão. Então, que nós aprendamos com esta parábola das 10 virgens. 10 virgens. Existem coisas que não se pode emprestar, e uma delas é comunhão com Deus. Ou você tem comunhão, ou você não tem comunhão. Ou eu adoro a Deus, ou eu não adoro. Não tem como outras pessoas adorarem por mim. Não tem como outras pessoas buscarem a Deus por mim. Porque se elas buscarem a Deus, elas estarão buscando a Deus por elas. Elas estarão adorando a Deus por elas. Porque a adoração é individual. Comunhão é intimidade particular sua com Deus. É você e Deus. É Deus e você. Então hoje, decida por essa comunhão. Decida por ir buscar na fonte a comunhão enquanto há tempo. E quando você ouvir o anúncio de que o noivo está chegando, você ter reserva de comunhão. Você ter reserva de intimidade e não lhe faltar no momento oportuno. Que Deus te abençoe.